Primeira de Samuel, capítulo de número 22. O rei Davi se esconde na caverna de Adulão. Misericórdia. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para estar com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, a equipe de Davi, e todo homem endividado, misericórdia, e todo homem de espírito desgostoso, depressivos. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens praticamente falidos e derrotados. Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse aos reis dos Moabitas: deixe estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer por mim e através de mim e da equipe que eu tenho. Misericórdia. E trouxeram perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi estava no lugar forte, na caverna de Adulão. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques aquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi veio para o bosque em Herebe e ali permaneceu. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com a paz que excede aos nossos entendimentos, a paz poderosa que vem de Deus, o príncipe único, verdadeiro de toda paz. Que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos iniciando mais uma audição do programa Bom Dia Espírito Santo. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectado com a Alexia, estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, estamos e também pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai. Estamos também aqui agora, pelo Facebook, entrando em sua casa e dizendo a todo o povo: é a igreja em sua casa, é o culto em seu lar, para celebrarmos ao Senhor. E eu abençoo com toda a força da minha fé a sua casa, o seu apartamento, o seu casebre, a sua cobertura, o escritório onde você faz dele a sua residência também, o setor trabalhista, aonde quer que você esteja, que a sua casa seja uma casa da bênção, que o seu escritório, seu gabinete, seja também uma casa
de oração na casa da bênção. Eu entro em sua casa através do Facebook, através das ondas do rádio, para abençoar sua sala, seus quartos, sua cozinha, seu alpendre, seu quintal, sua laje, os móveis e semoventes de dentro da sua casa. Porque quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um missionário, um evangelista, na qualidade de evangelista ou de missionário, receberá galardão de missionário, de evangelista. Você recebe o que você abre o coração para receber. Aqui é um culto em seu lar, a igreja poderosa em sua casa. Uma irmã me dizia: obrigada, Bispo Daniel de Oliveira, porque agora eu tenho pela manhã o culto dentro da minha casa. E ela me dizia: há muito tempo eu não vou à igreja, mas graças a Deus, a igreja agora está dentro da minha casa. E ela ainda disse: obrigado, Espírito Santo, por ouvir as minhas petições. Então eu digo e repito, aqui não é apenas um programa de rádio. Aqui é mais do que isso. É um culto em seu lar. É a igreja dentro da sua casa, levando a palavra santa de Deus, levando a notícia real, fiel e verdadeira. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e o mais gostoso, ele voltará. Aleluia! Jesus voltará, não mais para morrer em uma cruz, mas para arrebatar a noiva amada, que será a esposa do Cordeiro, e estará com ele para todo sempre. Louvado seja Deus, Jesus voltará. Como diz a Bíblia lá em Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aumente o volume do seu celular, aumente o volume do seu notebook, aumente o volume do seu aparelho, para que a bênção esteja em seu quarto, em sua cama, guarda-roupa, em sua cozinha, geladeira, fogão e armários e despensa, para que a bênção esteja em sua sala, em seu local de lazer dentro de casa, para que a bênção esteja em sua casa, porque aqui é a igreja dentro da sua casa, logo nas primeiras horas do dia. É gostoso, nós podemos dizer: bem-vindo à minha casa, Espírito Santo da verdade única. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe todo o povo aí na cidade de Curvelo, norte de Minas, acompanhando o nosso programa. Deus abençoe vocês em Poços de Caldas, meu querido sul de Minas. Deus abençoe o povo da cidade de Santarém. Se não me engano, Santarém é Amazonas. Meu abraço ao povo aí do Amazonas, Santarém, acompanhando o culto em seu lar. Esta semana eu estava em casa, mexendo no aparelho de televisão, no YouTube,
Olha quem estava lá, rapaz. O Bispo Daniel de Oliveira no YouTube. Os programas que nós colocamos no YouTube também você pode assistir pelo seu aparelho de televisão. Eu me achei lá, todo bonitão, pregando e, enfim, nem eu imaginava que eu podia acessar o YouTube na televisão e me encontrar. Eu me encontrei no YouTube também da televisão e fiquei ouvindo e assistindo o Bom Dia Espírito Santo de algumas semanas passadas. Isto é importante, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Hoje é terça-feira, feriado nacional. Hoje é aniversário de Brasília. Parabéns, Distrito Federal, por mais um ano de existência. As nossas orações pela capital federal. Hoje é aniversário de Brasília. Hoje também nós, mineiros, comemoramos a morte de um herói chamado Tiradentes. E hoje é também, parece-me, o descobrimento do Brasil. Amanhã, 22, amanhã. Amanhã, dia 22, também é um dia importante. O nosso professor de História e de Geografia está passando aqui para mim dizendo que amanhã 22. Há muitos anos que eu fugi da escola, né? Então, mas eu tenho aqui o professor de Geografia e de História. Que entende de tudo, de tudo. Então, graças a Deus, amanhã também é um dia importante. Hoje é um feriado abençoado, já nos preparando para amanhã. Amanhã é a grande quarta-feira, dia 22. Por que grande, bispo? Porque eu já vejo na visão espiritual, eu já vejo na mediunidade visionária o vento do Espírito amanhã, a nuvem de glória amanhã, cobrindo a Catedral do Avivamento, porque nós estamos no mês de Abib, o mês mais importante do ano, o mês da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus, o Filho da Virgem Maria. Eu já vejo na ótica espiritual o grande dia de amanhã, quarta-feira, dia 22, aonde nós iremos ministrar sobre o povo a unção poderosa, a santa unção poderosa das 7 essências sagradas que representam a ressurreição de Jesus, o perfume da vitória, a força da vitória, a beleza do sorriso de Maria Madalena no momento em que ela disse Rabone e ele falou Maria, aleluia, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai e diga aos meus irmãos que eu encontrarei com eles lá onde tudo começou, na Galileia dos gentios. Então, filhos e filhas, a grande quarta-feira amanhã é a quarta-feira do retorno da unção, a volta da unção, a volta da ressurreição, a glória da segunda casa, as manifestações do poder sobrenatural de Deus. Quarta-feira, dia 22. Um grande dia amanhã para nós. Eu estou aqui
vibrando por dentro, porque tivemos, sexta-feira passada, cultos poderosos, porque o povo de Deus tem ouvido a trombeta de Deus. O povo de Deus está ouvindo a trombeta de Deus. O povo de Deus está ouvindo o chamado, a convocação para estes dias. A unção da ressurreição. Eu volto a dizer, o mês de abril é o mês mais importante do ano. É o mês de Abib. O mês de abril é mais importante do que maio, do que o mês de setembro, que é um mês lindo, de primavera. É mais importante do que dezembro, que é o mês do Natal. É mais importante do que janeiro, a passagem de ano. Porque abril é o mês da ressurreição. Se fosse só da morte, não seria tão importante. Mas é da ressurreição. Então é o mês mais lindo, o mês mais ungido, o mês mais feliz da terra. É este mês aonde nós estamos ministrando a unção com cheiro de Jesus, a unção com as 7 essências, a unção da ressurreição do ânimo, a ressurreição da fé, porque a fé em muitos já morreram. É o mês do olhar para Cristo, de buscar nele a bênção da prosperidade novamente, a unção na bolsa, a unção na carteira, a unção na gibeira, como falava meu velho pai. Bolsa nova. A unção no cartão de crédito, no contrato trabalhista, na mochila e na capanga. Uma unção de ressurreição em todas as áreas. É o que está acontecendo na Catedral do Avivamento. E aconteceu sexta-feira, domingo agora. Que domingo poderoso, rapaz. Ali no bairro da Liberdade e na Catedral. Foi algo tremendo. Aquele povo cantando, chorando, com as mãos estendidas. Pessoas que vieram com roupa nova, bolsa nova, sandália nova. Todo o povo renovado por dentro e por fora, para viver o que viveu Maria Madalena, mulher de Magdala, dizendo: Rabone, meu mestre, o perfume do hortelão, o perfume da cássia, da mirra, do nardo, do aloés, o perfume de todas as essências aromáticas que fala em Cantares de Salomão, capítulo 1, capítulo 2. Foi um domingo muito forte, uma sexta-feira poderosa, e amanhã é dia 22. Eu estou convocando, chamando você para vir receber a glória da segunda casa, a ressurreição do ânimo, a ressurreição da fé,
para sair da caverna de Adulão e pegar uma nova direção. Olha que palavra. Sair da caverna de Adulão e pegar uma nova direção. Deu até rima. Então, povo de Deus, prepare para amanhã, dia 22, Catedral do Avivamento, a unção poderosa da ressurreição, o encontro com Deus, a glória da segunda casa, a cura do corpo, a cura da mente, a cura da alma, a cura de tudo aquilo que te entristece, que te abate. É tempo de ressurreição, ó igreja amada. O avivamento chegou. Olha, alguém mandando ali uma mensagem. Não dá para me ler, mas seja bem-vinda. Cada mensagem profética é alguém dizendo ali: eu estou saindo da caverna de Adulão. Misericórdia, saia logo. Bom dia, Espírito Santo. Estes são dias de avivamento, estes são dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento. Erivonaldo José de Souza, Deus te abençoe, filho amado, aí em Caruaru. Sandra Regina, Deus te abençoe. Escrevam: eu quero esta nova unção. Eu quero esta nova unção. Eu quero esta nova unção. O retorno da unção. Aleluia. Estes são dias de avivamento, estes são dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento, chegou o tempo da visitação. Tanto tempo oramos, clamamos, profetizamos um grande mover. Agora vemos a nuvem de glória e a coluna de fogo descer. Chegou o tempo, novo momento, chegou a nova estação. Chegou o novo tempo, novo momento. Sai da caverna, Beatriz. Uma colheita além dos limites, uma colheita além dos limites, uma colheita além dos limites, uma colheita sobrenatural. Já chegou o tempo, novo momento, chegou a nova estação. Chegou o novo tempo, novo momento, chegou a nova dimensão. Novo momento, chegou o novo tempo, novo momento, chegou a nova dimensão. Uma colheita além dos limites, uma colheita além dos limites, uma colheita sobrenatural, sobrenatural. Aleluia! Meu abraço a todo o povo lindo do bairro de Itapuã, Nova Brasília de Itapuã, quilômetro 17, Tocaia.
Vila dos Sargentos, Coqueirinho, a todo o povo da Praia do Flamengo, Itacimirim, Avenida Dorival Caymmi, a todo o povo lindo aí de Mussurunga, Estela Mares, ao povo do Cajueiro, da grande região aí do quilômetro 17 também, porque Itapuã está de parabéns, porque hoje à noite, o missionário Francisco Neto, ele leva por uma revelação que eu passei para ele, a santa unção da ressurreição para o povo de Itapuã. Serão 7 terças-feiras em Itapuã. O missionário Francisco crê e Deus honrará a bênção que faz parte das 7 unções da ressurreição para o povo de Itapuã. A vocês aí do Tocaia também, da grande região do Abaeté, Deus abençoe o Abaeté, vocês aí do Farol de Itapuã, Praia do Flamengo, Praia de Itacimirim, Dorival Caymmi, Orla Marítima, atenção, porque hoje, às 19 horas, na Álvaro Barqueiro, número 40, o missionário Francisco estará levando ao povo de Itapuã a unção poderosa da ressurreição. Isto só estará acontecendo em Itapuã. Também na Catedral do Avivamento amanhã e na sede no bairro da Liberdade, que estenderá até o dia 29 deste mês de Abib, o mês mais importante da Bíblia e da história do verdadeiro cristianismo. Prepare, povo de Itapuã, para hoje à noite, aí, na Álvaro Barqueiro, número 40, a unção da ressurreição dos sonhos, da vida financeira principalmente. Há 2 áreas na vida das pessoas hoje que mais têm destruído: parte financeira e família. Se a vida financeira estiver mal, tudo irá mal. A vida financeira é a base de uma família também vencedora e feliz. E às vezes um demônio por nome de Maria Mulambo ataca a vida financeira de consumismo, de dívidas, de se meter na mão de agiota, de empréstimos, e a pessoa se vê num aperto, num desequilíbrio, num descontrole, numa dívida que parece que vai virar uma bola de neve. Mas o Espírito do Senhor está falando que haverá glória da segunda casa também para a área financeira. Ressurreição neste mês ao povo de Itapuã, ao povo da Casa da Bênção, bairro da Liberdade, ao povo da Casa da Bênção, aí também na Catedral da Bênção, a Catedral do Avivamento. Prepare para o dia de amanhã. Itapuã é hoje, mas para a Catedral e a sede é amanhã, dia 22, a grande, a poderosa, a forte quarta-feira, dia 22. E eu quero amanhã ungir a sua bolsa. Ouviu o que eu falei? Você tem bolsa, não tem? Nova ou já desbotada? Sua mochila, sua capanga, sua carteira,
seu cartão de crédito. Amanhã eu vou ministrar a unção da ressurreição na sua vida financeira. Traga a bolsa nova ou desbotada, a sacolinha, ou aquele lenço que você amarra numa trouxinha e coloca no seio, como fazia minha velha mãe. Não achava dinheiro no bolso dela, não. Ela amarrava uma trouxinha e colocava dentro do seio. E sempre tinha um dinheirinho guardado, quente. Misericórdia, cruz credo. Então, amanhã, nesta nova unção, nós vamos aproveitar o dia 22 para a bênção financeira, a quebra das maldições. Vamos amarrar o Exu tranca-rua, que é terrível, a Maria Mulambo, o Giramundo, o Exu do lodo, a mulher da trouxa. Amanhã vamos colocar estas entidades debaixo dos nossos pés, porque Jesus falou: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Toda obra, toda força maligna de dívida, de miséria, nesta grande unção do poderoso dia de amanhã, dia 22. Você conhece alguém que está na mão de agiota? Você conhece alguém que está endividado? Você conhece alguém que está devendo a Deus e ao diabo e a todo mundo? Você conhece alguém que já teve sucesso e hoje é um fracassado, um derrotado? Tragam amanhã na Catedral do Avivamento. Sabe por quê, Nelma? Porque a unção de Deus veio a mim para amanhã um trabalho de ressurreição na vida financeira. Traga sua bolsa, traga seu cartão de crédito, traga sua capanga, sua mochila, sua carteira, onde você guarda seus papéis ligados à vida financeira, porque é unicamente amanhã que eu quero ministrar esta força do ouro e a força da prata e a glória da segunda casa. Tá entendendo, Edneide? Tá entendendo, Nima Pedro? Tá entendendo, Rita Santos? Amanhã haverá entre nós uma chuva de esmeraldas, uma chuva de cristal, uma chuva de diamantes, uma chuva de pó de ouro, uma chuva de pó de prata, porque amanhã o assunto é este assunto: prosperidade, quebra de maldições e a glória da segunda casa, portas abertas. Eu vou falar hoje uma palavra sobre a caverna de Adulão. Pense numa mensagem impactante. Por causa da cobertura de um homem de Deus que se chamava Davi. Davi, ele era poeta, ele era compositor, ele era levita, ele era pastor, ele era rei. E Davi, com a sua harpa, com as suas orações, com a sua adoração, ele transformou a vida de 400 endividados, 400 chorões, choro seco,
choro de ganância e de avareza, de mentira. Ele transformou a vida de 400 homens endividados, depressivos, beberrões, adúlteros e mau caráter e desanimado com a vida. Está na Bíblia. A cobertura espiritual está onde, bispo? Eu vou lhe dizer, 1 de Samuel, capítulo 22. A cobertura de um homem de fé te ajuda a desenrolar o rolo. Por isso que eu digo, o retorno da unção, a volta da unção. Lembram do filho pródigo? Perdeu tudo, mas depois que ele perdeu, ele voltou. A unção estava sobre ele pelo abraço do Pai. E ele reconquistou a roupa nova, a sandália nos pés e o anel na mão. Filho recuperado. O pai mesmo falou: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quem sabe você está perdido no mundo do alcoolismo, hein? Do crack, da cocaína. Perdido no mundo do carnaval, da orgia, do pecado, da desgraça, da dívida. Mas o Senhor manda te dizer que mesmo na caverna, como ele achou Davi, a família de Davi, como ele achou Elias, ele te achará. Deus te achará. E te dará uma nova oportunidade. Atentai, porque nesta quarta-feira, dia 22, a unção da ressurreição será para a vida financeira. Ouviram? Deus pelejará por ti e por mim. Você vai amanhã trazer a bolsa, o cartão de crédito, a carteira, ou a mochila, ou a sacolinha do dinheiro, onde você guarda seus mirréis, como dizia minha mãe, para receber a unção da prosperidade. A volta da unção, o retorno da unção, não é em outro lugar, não. Não. É na Catedral do Avivamento, no Largo das Sete Portas, também na Lima e Silva. E hoje à noite, no grande bairro de Itapuã, Álvaro Barqueiro, número 40. Vamos adorar, porque esta obra não é do homem, ela é santa. E o santo derrama santidade para nós vivermos melhor. Saia da caverna de Adulão, Fátima. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Glória, 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 glória. Escrevam: a prosperidade de Deus está sobre a minha vida, pela unção. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. É o culto em seu lar, Dalva Rodrigues. Obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Wendel Soares Silva César, Lisete Barnabé,
José Vadson Barros, Ivonete Carvalho Silva. É o culto dentro da sua casa. Aleluia. Canta, Sandra. Escreva, Sandra. Eu preciso da bênção de prosperidade, bispo. É amanhã, amanhã, amanhã. Deus abençoe Maragogipe. Helenice Santos Moraes, pedindo a bênção para Maragogipe. Helenice Santos Moraes. O telefone, o Telebênção 99 713 78 81. Tem dia que engarrafa o trânsito aqui em meu celular. São pessoas de toda a Bahia, de todo o recôncavo, sertão da Bahia, sul da Bahia, pessoas de toda a grande região metropolitana, também de vários estados do Brasil e cidades que me acompanham, fazendo seu pedido pelo Telebênção. Pessoas católicas, espíritas e evangélicas também, pessoas que crê na palavra original, na palavra santa, como a Nilda, a Valquíria, a Greide, Djalma, que estão ali me acompanhando porque crê. Tá bem? O Telebênção é 99 713 78 81. O Telebênção é 99 713 78 81. Sempre comunique comigo com mensagens digitadas, tá bem? E aqui pelo grupo do Bom Dia Espírito Santo, Cláudia Barros, Gabriel Carvalho pedindo cobertura espiritual. Quem mais? Nilda, Edneide Arruda, Cícero Eucrides também, Tatiana Moraes, Tatiana Castro, Libne Fontes, Marga Dias, pessoas do grupo Bom Dia Espírito Santo, mandando aqui mensagem, Nilda, Gabriel Carvalho. Olha quanta gente aqui no grupo, rapaz, antenados. Marisete Chagas, Gilza Muti, Evanir, Manuel Brito. Manuel Brito é um obreiro nosso, é um doutor lá da igreja de Itapuã. Interessante que ele entrou no grupo. Ele, a sua esposa doutora, sua filha doutora, estão agora também no grupo do Bom Dia Espírito Santo. Cândida, ela não dorme, ela está sempre ligada aqui no grupo do Bom Dia Espírito Santo. São ovelhas que amam a palavra original que eu transmito, segurança pela palavra não de coach, mas a palavra de Deus. Nilda Santana, Valquíria Honorato, Joel Ribeiro, Libne Fontes. Olha quanta gente
entrando e participando do grupo do Bom Dia Espírito Santo. É gente de toda a Bahia, Recôncavo. Bispo, manda para mim o link do grupo Bom Dia Espírito Santo. É o grupo de cobertura espiritual para oração, jejum, fazer também o seu pedido. Aí no grupo está uma pomba e o título Bom Dia Espírito Santo. Só você tocar aí na pomba e vai abrir aí o link, tá bem? E entrar no grupo. Olha que maravilha, rapaz. Cícero Eucrides, pedindo aqui a graça de Deus. Jositelma Teles, eu preciso desta cobertura para mim, para minha família, para os meus filhos, Bispo Daniel. Tá bem, Jositelma. Deus te abençoe, pastora amada. Olha aqui quem chegou aqui agora no grupo, rapaz. Graças a Deus que a igreja está na minha casa, o culto aqui na minha sala. Maravilha, hein? Maragogipe, Helenice Santos Moraes, agradecendo porque o culto, a igreja está dentro da casa dela, é verdade. Deus te abençoe, filha. Abençoe a sala de sua casa, os quartos, a cozinha, o banheiro, a laje, o alpendre, o quintal e as suas criações. Aí em Maragogipe, terra boa. Maragogipe, Maragogipinho. Maragogipinho é a terra onde se faz trabalho artesanal com barro. Deus abençoe, eu já estive em Maragogipinho. Deus abençoe. É um povoado ligado a Nazaré das Farinhas. Parece que Maragogipinho não é cidade, é um município, não é? De Maragogipe, aí ligado a Nazaré das Farinhas. Deus abençoe. Bispo, diga aí o número do Telebênção novamente. 71 99 713 7881. E o grupo Bom Dia Espírito Santo, que é um grupo de cobertura espiritual, é um grupo de oração e jejum, para você participar seriamente. Arthur, duas vezes Arthur? Deus abençoe, Arthur. Nilda, Deus abençoe. Esta obra é de Deus e ela não pode parar. A partir de 1º de maio, o nosso programa estará no horário de 6 às 8 da manhã. Eu preciso descansar 1 hora a mais, né? O nosso culto hoje é de 5 às 7. A partir do dia 1º, será de 6 às 8 da manhã. Maravilha, né? Falei aqui com o nosso diretor e ele concordou, então eu vou ter 1 hora a mais para descanso. Aleluia! Aí o culto vai ser de 6 às 8, eita maravilha! Dalva Rodrigues, que bom, bispo. Edneide Arruda, descansa mesmo, bispo. Nilda Santana, aleluia, aleluia. Vamos louvar com Miriam, vamos louvar com Miriam, porque a mensagem que eu vou pregar hoje parece-me que é uma mensagem que eu nunca preguei. Quando Davi dá cobertura espiritual a 400 endividados, depressivos, desgraçados, e Davi cobriu com oração, jejum, adoração, e aquele povo formou-se os 400 valentes de Davi. E aonde eles chegavam, rapaz, a glória da vitória manifestava. Canta, Miriam! Eita! Bom dia, Espírito Santo.
que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Este não é apenas um programa de rádio, é o culto em sua casa, é a igreja em sua bela sala. Pessoas de todo o Brasil têm me ligado dizendo: eu te agradeço, bispo, porque agora eu tenho a igreja dentro da minha casa. Eu recebi o telefonema de um senhor que está entrevado sobre uma cama, um colchão de água, e ele me dizia: te agradeço, porque Deus ouviu as minhas orações. Há muitos anos eu não vou à igreja, mas a igreja veio até o meu quarto. Deus abençoe. Isto é obra de Deus através de um evangelista. Só um evangelista tem esta visão, tem esta marca de Deus, de levar ao povo a igreja dentro da sua casa, o culto em seu lar, de 5 às 7 da manhã, e a partir do dia 1º, de 6 às 8 da manhã, será 1 hora mais tarde, que é para nós termos melhor tempo de descanso, tá bem? Deus abençoe, em nome de Jesus, vocês que agora recebem a igreja dentro da sua casa. E lembrando a todo o povo, ontem, aliás, sexta-feira, nós tivemos um dia poderoso aqui na Catedral do Avivamento, no momento em que eu ministrava a unção da ressurreição dos sonhos e orava pelo povo. No domingo, foi um abalo na sede no bairro da Liberdade pela manhã à noite, e na Catedral do Avivamento, a escola poderosa de profetas. Estou vivendo, de julho para cá, um tempo diferente de todos os tempos que eu já vivi. Avivamento purinho. Purinho, sabe o que é purinho? Sem contaminação. Ontem, segunda-feira, rapaz, nós estávamos reunidos com um grupo de pastores orando pela Bahia, por cada bairro de Salvador, amarrando o demônio do crack, do tiroteio, das drogas. Pense numa oração poderosa que parece que o telhado da igreja ia cair sobre nós, amarrando os demônios, os Exus. Foi assim, uma noite poderosa ontem até 10 da noite. Eu cheguei em casa, não consegui nem dormir esta noite, porque por causa do corpo cansado. Foi um dia de muita atividade ontem, segunda-feira.
Mas graças a Deus por isso, até mais de 10 da noite nós estávamos em reunião ali na catedral orando pelo mês de maio, porque o mês de maio é o mês da gratidão, porque são 47 anos da Igreja Mãe na Bahia, Catedral da Bênção. Foi assim, uma oração da alma para Deus. Então, irmãos, estamos no mês de Abib. Eu quero aproveitar até o último minuto deste mês, até o dia 29 deste mês, que é uma quarta-feira. Eu quero aproveitar cada instante deste mês, porque eu preciso e nós precisamos de ressurreição, retorno da unção, a presença da glória sempre, o altar limpo e o fogo aceso e a água limpa também. É o que nós precisamos para o mês de abril. E vamos entrar maio, o mês da gratidão. Dos 47 anos da Casa da Bênção, ganhando almas na Bahia, implantando o reino de Deus, fazendo de homens perdidos verdadeiros profetas. Então prepare, porque maio é o mês da gratidão. Deus não gosta de ingrato. Deus não gosta de falso. Deus não gosta de Judas. Deus não gosta de trair e nem de traidor. Deus ama a gratidão. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Gratidão pela placa da igreja. Ontem eu falava isso, pelo ministério, por Deus ter usado alguém para lhe evangelizar. Gratidão, maio, o mês da gratidão, o mês dos 47 anos, o mês da conferência de líderes da nossa igreja, em um espaço especial ali, próximo ao Estiepe. Vai abalar, porque o que Deus está dando é sobrenatural. Lícia Menezes, bom dia, bispo, a paz do Senhor. Glória a Deus pelo culto em minha casa, me abençoando a mim, também a minha família, meu filho Luíde, minha filha Raquel. É isto aí, Lícia. Eles não querem vir à igreja, né? Só nos estudos ou na preguiça, mas a igreja entra aí na sua sala. Aleluia! A sala da casa da Lícia é abençoada. Nelma Capinã, bom dia, Espírito Santo, a paz, pedido de cobertura espiritual para minha família Capinã. Pedro Silva, Araújo Machado, Maia, Carlos Humberto, bom dia, bispo, ore pela minha cura, minha mãe Maria da Silva, Santos das Dores, não está conseguindo dormir de dores, amém, estaremos orando. Olha que coisa, rapaz. Carlos Humberto é gente de todo o Brasil,
entrando no grupo do Bom Dia Espírito Santo. 5h04. Alguém ali de Itapuã perguntando aonde haverá hoje em Itapuã a unção da ressurreição. Atenção, Itapuã, Álvaro Barqueiro, número 40, a 30 metros da Avenida Dorival Caymmi, hoje à noite, missionário Francisco de Arruda, aí abençoando Itapuã. Carla Caetano. É Carla Caetano mesmo, é? Célia Cardoso, bispo. Leia direito também. Célia Cardoso. Deus abençoe, Célia. Sua família. Deus abençoe a sala de sua casa que está recebendo o Bom Dia Espírito Santo. O culto em casa. Deus abençoe a sala, os quartos, a cozinha. Eu quero dizer a vocês, pegue a sua bolsa, viu? Seu cartão de crédito, sua capanga, mochila, carteira. Coloca aí próximo ao receptor, para que haja, pela fé, a bênção da prosperidade. Maria Oliveira, Deus te abençoe, filha. Profetizam? Eu quero esta bênção de prosperidade. Célia Cardoso, Deus abençoe. Então, irmãos, Lília Carvalho, Marinês Cardoso, Pernambuco, Deus abençoe Caruaru. Deus abençoe a igreja dentro da sua casa, o culto em seu lar. E lembrando a todo o povo que amanhã, dia 22, a unção poderosa da ressurreição. Pastor José Genuíno, ontem ele estava na live, ele e a esposa, Tereza. Deus abençoe, Genuíno. Mete bronca mesmo contra o diabo, irmão. Prega. Enquanto você tiver língua, prega. Enquanto você tiver saúde, cordas vocais, prega, pregador. Prega, profeta. É forte. E fala para a Tereza cantar na live, viu? Ela é cantora. Fala para ela, o bispo Daniel diz que no momento da live é para você cantar. O povo gosta, o povo é abençoado. Então, irmãos, amanhã um grande dia para todos nós. Quarta-feira, a entrega do santo óleo, a unção da ressurreição e do perfume de Cristo. Hoje à noite em Itapuã, amanhã na Catedral, na sede, porque estamos no mês mais importante da Bíblia, o mês da ressurreição, o mês de Abib. Bom dia, Espírito Santo. Coloca aí um hino, entra na minha casa. É um hino bonito, acha aí para mim, coloca entre minha casa, entre minha vida, entra com a bênção da prosperidade, entra nos quartos, na sala, na cozinha, entra no setor trabalhista, entra em minha casa, aleluia. É um hino conhecido, hein? O nosso diretor aqui de finanças, administrativo, diretor de geografia, de história, o homem é tudo, porque Deus o preparou para ser. E estar aqui, operando para nós com muito carinho, como Zaqueu. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso
Marília pedindo cobertura espiritual e oração. Deus te abençoe, filha querida. Filha de Nicole Brito, paralela, se não me engana. Pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Maria, oração pela Maria Eduarda. Aleluia. Com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Erivonaldo, meu abraço, filho querido, aí em Caruaru. Deus te abençoe, caruaruense. Damiana Sá, Deus te abençoe. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Pessoas aqui pedindo o número do Telebênção para mandar o seu pedido de oração digitado. É 99 713 78 81. E se você quer ter cobertura espiritual, entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo. O link está aí. O diretor-geral do grupo, pastor Gilcimar Conceição, está colocando aí o número do link. Compartilhe o link do grupo e tenha cobertura espiritual 24 horas por dia. Tá bem? Lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 22, 8 horas da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, Largo das Sete Portas, 446, o retorno da unção, a glória da segunda casa, a vitória poderosa do filho pródigo. Tá bem? Amanhã, lembrando a todo o povo que maio será um mês da gratidão pelos 47 anos de Casa da Bênção Bahia. E assim nós vamos adorando a Deus. E você vindo à igreja amanhã, traga uma oferta, um voto, um dízimo, para nos ajudar a estar aqui pregando por esta rede, ganhando almas para Jesus. Lembrando que a partir do dia 1º, o nosso horário aqui na rádio será de 6 às 8 da manhã. O culto em seu lar. E assim nós vamos caminhando. Alguém me perguntando qual o horário do culto amanhã, bispo? 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Tá bem? Lembrando que maio é o mês da gratidão. Lembrando ao povo de Itapuã que hoje à noite, na Álvaro Barqueiro, haverá a grande unção com o óleo precioso da ressurreição. Pessoas têm me procurado para fazer uma campanha de fé, uma corrente de fé, como dizia Epifânio de Almeida, uma corrente, uma campanha, um seminário. Como funciona esta campanha?
7 quartas-feiras, ou 7 sextas-feiras, ou 7 domingos, na catedral ou na sede, por aquele filho, aquela filha, aquela demanda, aquela complicação. Um voto a Deus. Não é voto em dinheiro, não. É voto em você estar 7 dias, 7 semanas ali por aquela intercessão, uma corrente, para amarrar o valente e quebrar maldições. Lembrando a todo o povo que amanhã é um dia profético. Traga a sua bolsa, traga o seu cartão de crédito, traga a sua carteira, sua mochila, porque amanhã eu ministrarei a unção da ressurreição para a vida financeira. Tá bem? Já são 5h15. Aliás, 5 não. 6h15. Abra sua Bíblia. Pegue a Bíblia lá na estante. Pegue a Bíblia lá no criado mudo, no porta-luvas, na bolsa. Leia a Bíblia para que ninguém te engane. Se você não conhecer a verdade, a mentira te dominará. Repito, se você não conhecer a verdade, a mentira dos mentirosos te enganarão. A verdade é como escudo que te defende. Como você vai debater se você não tem conhecimento? Como você vai repreender se você não tem autoridade pela palavra do conhecimento? Será que vocês entendem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todo mal. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, principalmente os evangelhos, as epístolas, salmos, provérbios, e não esqueçam de Gênesis, onde tudo começou. Pega a Bíblia lá na estante. Pega a sua Bíblia, Jane. Não fica lendo versículos que apenas lhe favorecem. Tem um bando de malandro e de picaretas que fica catando versículo que favorece para enganar o povo com choro seco, Vigia, viu? Para que ninguém te engane. Abra sua Bíblia. Lembrando que no mês de maio é o mês da gratidão. Grato pela placa da igreja que te apresentou Jesus. Grato pela salvação. Grato pelo ministério que te avivou. Grato por você receber a salvação por Jesus. Gratidão. Será o mês de maio dos 47 anos da Casa da Bênção, Bahia. Quando eu cheguei aqui não havia nenhuma Casa da Bênção. 47 anos que eu estou aqui pregando. Então será para nós o mês da gratidão verdadeira e legítima. Tem falsos que falam em gratidão. Mas a gratidão é um fruto do Espírito que eu tenho que manter todos os dias da minha vida. Abra sua Bíblia, Rosana, Marileide, Marilúcia.
capítulo 22 de 1 Samuel. Fala quando Davi escondeu-se na caverna de Adulão, porque Saul teve inveja de Davi. Saul queria matar Davi, mas Davi foge, não porque ele tinha medo, mas porque ele não queria tocar no ungido de Deus. Entenderam? Davi não queria confusão com Saul, porque Saul, mesmo em pecado, era ungido de Deus. E Davi não quis matar Saul por várias ocasiões, porque respeitava a unção que estava nele, mesmo adorando ídolos e consultando a pitonisas. Davi foge de Saul, chama seu pai e a sua mãe, pega pai e mãe e entra na caverna de Adulão. Uma caverna que todos conheciam, mas a profundidade dela escondia, viu Rosana? Viu Georgina? Viu Rita? Viu Marinês, Magali? Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi se retirou dali aonde ele estava, fugindo, e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai que descer ali para ele. A sua família vieram para a caverna com o rei Davi. Pai, mãe e irmãos, todos fugindo de Saul, porque Saul estava endemoniado. Saul tinha perdido a bênção, porque ele foi consultar a uma bruxa, a uma feiticeira. Ele mentiu para Deus, Saul. Ele roubou de Deus. Deus mandou ele destruir uma nação e ele pegou ao ouro e a prata daquela nação. E Saul tinha inveja de Davi, porque Davi derrotou Golias, porque Davi tornou importante. A mulherada dizia que Deus era com Davi, que Davi havia matado 10 milhares e Saul nada. E aquilo gerou inveja em Saul e perseguia Davi. Ele entra com a família para a caverna de Adulão. Seu pai, sua mãe, sua família. E Davi levou com ele, isto que é importante, rapaz, 400 homens. Quantos homens? 400. Quantos homens? 400 homens. Agora vejam a qualidade daqueles homens. Mas eles estavam debaixo da cobertura espiritual de um profeta, de um ungido por Samuel, de um chamado desde o ventre materno. E aqueles 400 homens estavam
debaixo da oração, da adoração, do louvor, do jejum, da fé de um menino que era o menino abençoado Davi. Ele era valente, ele era corajoso, ele era sisudo, ele era sério. E Davi era animoso. Sabe o que é uma pessoa animosa? É aquela pessoa que nunca perde o ânimo, que sempre crê no natural e no sobrenatural. E Davi, ele era animoso. E Davi, ele era sisudo, sério. E Davi, ele era um bom tocador, um bom adorador. E ele passa para aqueles 400 homens fracassados a sua bênção, a sua unção. O cálice de Davi transbordava para inundar aqueles 400 homens. Bispo Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. O que o Senhor quer dizer com estas palavras? Que a unção do altar, a unção do líder, o ânimo do líder, a seriedade do líder pode ajudar quem está em volta dele. Davi era um garoto, mas Davi era animado. Quando o pastor perde o ânimo, perde a seriedade em suas palavras, ele vira árvore seca ou areia branca. Davi deu a cobertura espiritual a 400 homens fracassados e formou deles o maior exército de guerreiros e de amigos. Será que você está entendendo, Dai Lisboa? Você é animada, Dai? Você é sisuda, Dai? Você é séria em suas palavras, aliás? Você tem dado a cobertura por alguém? Por isso que Deus me levantou para te animar, para formar o grupo do Bom Dia Espírito Santo, para vocês estarem debaixo da nossa cobertura. Porque aos meus 72 anos, eu não sou desanimado, eu sou animado. Por isso que eu te animo. Ontem era 10 da noite e nós estávamos orando. Domingo foi o dia todo. Sexta-feira nem se fala. O ânimo faz parte da unção do Espírito em minha vida. 47 anos aqui na Bahia pregando. E animado, sou um homem animado, porque o Espírito Santo me anima. Não há tempo ruim, não há chuva, não há vento, não há sol. O ontem para mim é o mesmo hoje. E assim sucessivamente. Davi, ele era animado. Davi conseguiu, olha o que eu vou falar, passar para 400 derrotados o espírito da vitória, aleluia. Como diz Edir Macedo, o espírito da vitória. Por isso que eu estou levando a igreja dentro da sua casa. E a partir do dia 1º, de 6 às 8 da manhã. Tá entendendo, Marileide Neves?
Tá entendendo, Jane Silva? Tá entendendo, Edneide Arruda? Você é animada ou desanimada, Edneide? Se você for desanimada, sua casa será um fracasso. Mas se você for uma mulher animada, que passa o espírito do ânimo, todos serão animados. Por isso que eu estou falando, o retorno da unção, a volta da unção, a certeza da vitória, a porta aberta. Hoje não vai, mas amanhã vai. Hoje não tem, mas amanhã tem. Tá entendendo, Georgina? Você é animada, Georgina, para animar a sua família? Ou você é uma mulher desanimada? Vigia, vaza. Então, o rei Davi, ele ainda não era rei. Ele ainda era um jovem, ungido. Mas ele forma e transforma 400 vagabundos em homens comprometidos. Leiam aí, leiam. 1 de Samuel, capítulo 22. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2 do capítulo 22 de 1 Samuel. Quem era a turma de Davi? Olha que coisa séria isso, rapaz. Ajuntou-se a ele o homem que se achava em aperto. Todos os homens apertados, endividados, drogado, perturbado, que achava em aperto. Todo homem endividado. Aí, esses homens aqui, se você continuar lendo o capítulo 22 e 23, você vai ver que esses homens ficaram todos ricos. O agiota foi expulso. O cartão bloqueado, o cheque sem fundo, a cobrança na porta, a luz de gato, a água de gato, foi repreendido da vida deles. Por quê? Porque Davi passou a unção, Davi passou a cobertura, Davi passou e ensinou eles louvar, adorar, orar e jejuar. Aprendei de mim, falou Jesus. Eles aqui aprenderam com Davi. E há 47 anos que a equipe da Casa da Bênção tem aprendido também com o evangelista Daniel. E ajuntou-se todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito angustioso. Sabe o que é espírito angustioso? Que não acreditava em mais nada. Depressivo, doido, perturbado. Mas Davi passou a cobertura espiritual. Davi passou o espírito da vitória. E eles entraram pela porta. E eles foram homens abençoados, 400 para o futuro, e se tornaram homens ricos e poderosos ao lado de Davi. Davi fez discípulos, Davi fez rebanho de pessoas libertas, porque ele tinha o cálice transbordando. O cálice de Davi não era seco, a árvore não era seca, o riacho não era seco, o cálice não era quebrado, o vaso não era trincado. Davi passou o quê, bispo? A unção. Por isso que a Georgina, a Helenir, a Marilúcia estão aqui me acompanhando.
Porque se eu não passar a unção, o que eu passarei? O mundo já está cheio de bandido e de morte. Tem que ter sal, água, pasto verde e oásis ali na frente. E a Bíblia diz: ajuntou-se todo homem que achava em aperto, todo homem endividado, misericórdia, todo homem de espírito desgostoso, depressivo, sem esperança, né? Ele se fez chefe deles. Olha que palavra, rapaz. E eram com ele uns 400 homens, todos fracassados, derrotados, alcoólatra, prostituto, carnavalesco, drogado, suicida, homicida. Mas a unção que estava em Davi passou para eles e tornou um exército vitorioso. Interessante, né? O Deus de Davi é o nosso Deus. Está entendendo, Georgina? Agora vejam o versículo de número 3. Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer a mim, que Deus tem para me dar. Nesta ocasião aqui, Davi estava sendo perseguido por Saul. Inveja, inveja, inveja. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte, segurança. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá, a terra da promessa, da tribo de Judá, a terra do grande rei. Então Davi foi e veio para o bosque que estava em Horebe. O que o Senhor quer dizer com esta mensagem, missionário? Davi estava sendo perseguido por Saul por causa da autoridade que tinha Davi de ter matado Golias, e a mulherada começou a cantar e a louvar e a exaltar a Davi, e o rei Saul morreu de inveja e começou a perseguir Davi. Davi entra na caverna de Adulão, forma um exército de 400 derrotados, que tornaram vitoriosos, depressivos, endividados, perseguidos por Saul. Aqueles 400 eram perseguidos por Saul, eram mendigos. Mas Davi conserta eles, endireita eles, porque apresenta o retorno da unção. E eles tornam um exército poderoso ao lado de Davi. Mas Davi tinha algo para dar para eles: a bênção de Deus, a cobertura espiritual. Davi soube passar para eles o espírito da vitória, da luta e da vitória. Se você for ler capítulo 22, 23 de 1 Samuel, você vai ver os 400 derrotados tornando-se... Rapaz, a palavra de Deus nos ensina a ajudar, a dar a cobertura. Por isso que eu estou falando para vocês o retorno da unção, a segunda chance, passar o espírito da autoridade, estar conosco amanhã para a unção da prosperidade, da ressurreição, levar o santo óleo para casa gratuitamente e viver uma nova vida, entrar no grupo do Bom Dia Espírito Santo para ter
a cobertura espiritual de um altar original, de uma palavra de origem. Prepare, povo de Deus. Tá bem? Coloque aí agora um copo com água ao lado do rádio. Coloque. Ponha as mãos sobre a cabeça, ponha. Porque neste instante formaremos a maior corrente de cura divina e libertação da Bahia por esta rede de rádios e também pelo Facebook. O culto e a bênção está dentro da sua casa. A igreja em seu lar. Vamos orar. Deus! Desperta Brasil. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver chegando a minha voz, chegue a palavra gratidão. Gratidão, eu te agradeço pela quarta-feira passada, pela sexta-feira passada, pelo domingo e pela grande segunda-feira ontem, por estarmos reunidos em oração, com um grupo de pastores e pastoras do Ministério de Avivamento. Pai Santo, eu te agradeço pelas centenas de pessoas que estão no grupo do Bom Dia Espírito Santo, recebendo cobertura espiritual, porque posso os cobrir com o poder do Verbo que se fez carne. Abençoa, Senhor, o grupo Bom Dia Espírito Santo. Eu oro e abençoo dizimistas e ofertantes também, que fazem parte do meu ministério e que põem em minhas mãos, como estarão enviando através do 99186232, uma oferta de gratidão, de amor, para continuarmos aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, eu me vejo dentro da casa deste povo, abençoando a sala, a cozinha, os quartos, o banheiro, o setor de trabalho, os móveis e semoventes. Eu abençoo esta casa, esta família. Em nome de Jesus, esta pessoa que está deitado em uma cama orando comigo e te agradecendo porque a igreja chega dentro da sua casa através da voz vibrante do missionário Daniel de Oliveira. Eu abençoo o grande dia de hoje para o povo de Itapuã, a grande quarta-feira amanhã para o povo do bairro da Liberdade e da Catedral do Avivamento no Largo das Sete Portas. Eu abençoo dizimistas e ofertantes. Em nome de Jesus, eu consagro as águas, eu consagro as bolsas, eu consagro os cartões de crédito, a carteira, a pasta, a mochila destas pessoas que estão pedindo uma bênção de destravamento, de prosperidade, de ressurreição na vida financeira. Aqueles 400 homens que seguiram a Davi eram endividados. A tua palavra diz que eles eram endividados, perseguidos por Saul, porque não pagava impostos, eram a escória daquela terra, mas Davi conseguiu passar para eles o espírito da vitória e da prosperidade. E eu estou aqui passando também o espírito
da vitória, porque conheço ao Deus a quem eu sirvo. Pai, abençoa todos. Esta pessoa que está com a mão sobre a cabeça, que esta dor na cabeça, esta enxaqueca, esta depressão, esta neurisma cerebral, esta angina, este mal na cabeça, este paxto, esta amnésia, este esquecimento, que haja unção sobre a cabeça destas pessoas. O glaucoma, a miopia, a catarata que está nos olhos, a labirintite, a surdez, o barulho nos ouvidos, o desequilíbrio, que haja um milagre da cura divina, a insônia, o pesadelo, a sonolência, a pressão alta, a pressão baixa, o tumor na cabeça, os problemas nas narinas. Esta pessoa está com seu olfato desviado do normal por causa de uma enfermidade. Enfermidade também na garganta, nas cordas vocais, na tireoide, na língua. Que haja um milagre nos dentes. Esta pessoa que os seus dentes estão caindo por falta de cálcio. Que haja um milagre. Doença na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, espondilose. Deus me revela os órgãos do corpo humano. Dor nas costas, no nervo ciático, enfermidade nas pernas, eczema, varizes, circulação, dores, exipele, dores nos tornozelos, nos joelhos, nas pernas, pernas fracas, trementes e doloridas. Que haja um milagre da cura divina em nome de Jesus. Enfermidade no baço, doença nos rins, paralisia, pedra nos rins, pedra na vesícula, úlcera gástrica, úlcera do duodeno, enfermidade no estômago, gastrite, enfermidade maligna, úlcera maligna no estômago, esofagite, refluxo. Em nome de Jesus eu repreendo. Enfermidade no coração, angina, infarto, sopro no coração, pericardite, doença de Chagas, coração fraco, entupimento nas mamárias, nas coronárias, doença no sangue, diabetes, leucemia, enfermidade no intestino, intestino ressecado, prisão de ventre, dores, este bicho que anda na barriga desta pessoa em forma de cobra de duas cabeças, doença maligna no ovário, no útero, câncer no útero, câncer no ovário, na bexiga, na próstata, nos testículos. Esta pessoa que este homem que está para amputação no pênis, que haja um milagre. Hemorroides também, enfermidade íntima, macumba, que foi feito por aquela amante do marido, todo mau cheiro, toda podridão, todo demônio, todo corrimento, toda hemorragia. Em nome de Jesus, que o santo ginecologista toque nestas mulheres e nestes homens. Enfermidade maligna nos ossos, no sangue, nas pleuras, nos pulmões, tuberculose, asma, bronquite asmático, bronquite alérgico, falta de ar, cãibra de nó, insônia, pesadelo, epilepsia, convulsão, diabetes, pressão alta, baixa, desregulada, desmaio, leucemia,
enfermidade no cérebro, doenças cardíacas, obra de umbanda, obra de feitiçaria, de vodú, de magia, encosto, espírito de enfermidade, espírito do suicídio, espírito das drogas. Deus me mostra. Sai desta casa, desta família, porque eu entro dentro desta casa com a igreja nos lares e repreendo todo o mal da sala, da cozinha, do banheiro, do carro, da moto, todo espírito da miséria que está na bolsa, na carteira, na mochila, na capanga, que haja prosperidade. Todo e qualquer demônio de palavrão dentro de casa, de briga dentro de casa, de imoralidade, de sexualidade maligna, de insônia, saia da cama, da casa, da família. Deus me mostra. Portas que abre e fecha sozinha, lâmpada que acende e apaga, cheiro de defunto, cheiro de podridão dentro de casa, ou cheiro de flores sem ter flores. Eu repreendo todo espírito maligno de dentro destas casas, do suicídio, das drogas, da briga, maldição do divórcio, da separação, da contenda, espírito de giramundo que faz esta pessoa viver uma vida acelerada, rodando, viajando, gastando uma desinquietude no falar, no andar, no viver. Eu te repreendo, demônio de giramundo, e profetizo esta pessoa acelerada, liberta para viver a vida comum do lar, da família e da fé. Eu abençoo as multidões que estarão amanhã na Catedral do Avivamento, o retorno poderoso da unção, na sede no bairro da Liberdade. Eu abençoo o dia de amanhã, eu abençoo a sexta-feira, o último domingo do mês, que eu nem sei aonde eu vou colocar tanta gente. Mas uma coisa eu sei, o Senhor aumentará a nossa tenda para receber a multidão que estão entrando na visão de Deus pela cobertura espiritual de um ministério provado e aprovado pelo Senhor. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que estarão enviando uma oferta, um dízimo, um voto, através do 99, através do 9918622232, ou trazendo em minhas mãos. Eu oro e abençoo aquele povo lá de Limeira, São Paulo, que ontem me ligaram, povo de Cubatão também, povo de Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Pesqueira, Belo Jardim, meu querido Pernambuco. Que a mão de Deus abençoe todo este povo, em nome de Jesus. Chacoalhe a sua cabeça, bata a sua cabeça, aperta seus olhos, seus ouvidos, aperta a tireoide, câncer no seio, nas axilas, aperta, nos rins, bata aí no seu fígado, ó, cirrose hepática, câncer no fígado, que mais? Aquela enfermidade, hepatite A, B, C, aperta aí, ó. Profetiza, aperta a sua barriga, faça o exercício, respira fundo. De novo. Abençoa a parede da sua casa, o seu quarto, sua geladeira, sua cama. Abençoa a sua bolsa. Profetiza para a bolsa. Profetiza para a bolsa.
Profetiza para a bolsa que tudo que o diabo roubou vai voltar para ela. Bolsa abençoada, ressurreição na vida financeira. Deus não me pôs aqui em vão. Deus não me deu 72 anos de idade em vão. Deus não me chamou em vão. Deus não me mandou para a Bahia em vão. Eu estou aqui porque Ele me escolheu para te animar e te abençoar. E atenção, Salvador, porque a partir do dia 1º, o nosso horário aqui na Rádio Cruzeiro será de 6 às 8 da manhã. Meu abraço. Tá entendendo, Marileide Neves? Tá entendendo, Sara Castro? Vem estar conosco amanhã, Largo das 7 Portas, 446. Entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo. Fala para os seus parentes que não gostam de igreja, que a igreja agora está dentro da sua casa por esta cadeia de rádios, com ele, o pastor Daniel de Oliveira. Te abençoe, Rita, Marta, Elenir, abençoa a sua bolsa, viu, Marta? Oh, quer pagar não, né?